Vamos lá então para a palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos 10:38. Atos 10:38. Enquanto você vai achando, quero agradecer a Deus de cada vida, de cada um aqui presente, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um dos irmãos, das irmãs. A irmã Niva está ali, Deus abençoe. E lá do São Francisco, né? São Francisco, Deus abençoe grandemente. É uma honra poder receber cada um dos irmãos aí. Sentindo muita falta de muitos irmãos hoje aqui, muitos mesmo. Depois vou mandar uma mensaginha para cada um deles. Pode ficar tranquilo, né? Assim, não cobrando, mas lembrando, falou, a sua presença é importante. Hoje de manhã nós tivemos muita gente no culto também. Fiquei muito feliz. O culto da manhã também muito cheio hoje, sim, né? Eu acho que a proporção estava igual ao que está aqui. Deus abençoe, irmã. Você pode voltar o meu tempo aí, tá? Amém? Atos 10:38. A palavra diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, eu quero glorificar o Teu nome por esta palavra. Me escondo atrás da cruz do Senhor agora, para poder transmitir, meu Deus, a Sua palavra à Sua amada igreja. Abençoa, ó Deus, o nosso povo. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Todas as coisas aqui pertencem ao Senhor. A palavra é Tua, eu sou o Teu, a igreja é Tua, o coração de cada um dos Seus filhos aqui é Teu. Senhor, a unção é Tua. Por isso, que possamos sair daqui cheios da Sua presença. Deus, eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, enche-nos com a Sua unção nessa noite, neste lugar. No nome de Jesus, amém e amém. Diga assim comigo: a unção de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, amém? A unção, essa palavra unção, ela não é muito citada fora do contexto de igreja. Eu vim ter um conhecimento dela depois que eu comecei a frequentar a igreja. E sempre ficava uma interrogação, né? O que é unção? O que é unção? O que é unção? Será que unção e os outros não? Eu ficava assim, o que é isso? E aí, eu vim, depois que tive um encontro com Cristo, eu comecei a entender que a unção é um presente que Deus dá para nós e que vem junto no pacote da salvação. Entende? Então, quando você levanta a mão entregando sua vida a Jesus Cristo, e você prostra o teu coração, e eu prostro o meu coração diante de Jesus, sabe o que acontece? Muitos presentes vindo do céu a gente recebe. A gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe a salvação, é óbvio. A gente recebe o que mais? Né? A filiação. A gente sai da condição de criatura para a condição de filho de Deus. A gente também recebe os anjos como nossos servos. Você sabia que tem muitos mil anjos, milhares de anjos ao seu favor? Mas outra coisa que a gente recebe, sabe o que é? É a unção de Deus. A gente recebe a unção de Deus. E a unção de Deus, ela pode ser definida mais ou menos desse jeito aqui, ó. De forma simples eu quero definir a unção de Deus. A unção de Deus é uma porção do Espírito Santo, dada a cada um de maneira particular ou singular, para que cumpramos o propósito de Deus. Diga assim comigo: a unção de Deus é uma porção do Espírito Santo, dada a cada um de nós, de uma maneira singular, para que cumpramos o propósito de Deus. Amém? Então, Deus não tem um propósito específico para cada um? Então Ele tem uma unção específica que vai te capacitar e me capacitar a cumprir esse propósito. Está dando para entender até aí? Amém? Jesus diz assim, em Isaías, ele repete essas palavras em Lucas 4, mas o profeta Isaías, fazendo alusão a Jesus, em Isaías 61, diz assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, e proclamar a libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Preste atenção numa coisa: Deus não unge uma pessoa porque ela é bonita. Eu fui com a tua cara, então deixa eu derramar uma unção sobre você. Eu gostei do seu penteado, então deixa eu te ungir. Eu gosto do jeito que você fala, então deixa eu te ungir. Você é formado nisso, então deixa eu te ungir. Não. Deus, Ele decidiu ungir cada um de nós, mas Ele nos unge com um propósito. O propósito é justamente esse aqui: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para o quê? Para o quê? A pergunta é: para que Deus te ungiu? Para alguma coisa Deus te ungiu. Então, quando Deus entrega uma unção para nós, junto vem acompanhado uma missão, uma tarefa. Eu não posso aqui guardar para mim unicamente a unção e dizer assim: eu estou retendo a unção para mim. Não, a proposta do céu nunca foi que a gente retenha as coisas que a gente recebeu de Deus. Jesus diz desse jeito assim, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Perceba bem, rios de águas vivas. O que é rio de água viva? É um rio com correnteza. A água dele não cessa, a água vai indo embora, mas outras águas vêm chegando. É assim que Deus espera isso de mim e de você. Deus não chamou ninguém aqui para ser como o Mar Morto. O Mar Morto só recebe. Eu estive lá no Mar Morto em 2017. Você só recebe, ele só recebe, mas ele não ajuda ninguém, ele não deságua ninguém. Nem peixe tem lá. Agora que estão encontrando uns peixes lá, sabe? Nem vida tinha lá. Exatamente porque ele só recebe. Perceba bem, a nossa vida é assim. A gente recebe a unção de Deus, somos como um canal que vai passando, e por onde a gente vai passando, vai ficando as marcas dessa unção, o rastro dessa unção, o fruto dessa unção. Ei, tudo que nós precisamos é entender que a unção de Deus é o que faz toda a diferença. É o que faz a diferença. É o que vai dar impacto nas nossas palavras e nas nossas ações. Eu me lembro quando meu pai foi fazer o Peniel em 2017, eu acho que foi, ou 2018, coisa assim. Aí lá no Peniel, isso aqui eu vou contar, tem uma salinha de oração lá, que é 24 horas de oração, e o pau cai a folha. É aquela oração pentecostal mesmo, sabe? É uma coisa maravilhosa, sabe? É gente batendo na parede, é gente batendo na cabeça, é outro chorando, é gente tropeçando em cima de gente lá, é entregando profecia, entendeu? Já houve uma ocasião que dentro da salinha já ficou até gente endemoniada, e lá mesmo eles expulsaram o demônio da pessoa, entendeu? Então é aquela coisa maravilhosa. E os homens na época, exatamente aonde a gente faz lá, o refeitório dos homens ficava do lado da sala de oração. E aí, aquele tropé maravilhoso, santo acontecendo lá, aquela unção sendo derramada. E aí os bacanas foi tomar café. E aí o Alex, né, que hoje está nos Estados Unidos, ele que é o pai do Gui, ele foi trabalhar nesse Peniel. E aí de repente eu estava lá, daí o Alex falou assim para mim: teu pai foi tomar café ali e ele tomou coisa de um burro no peito. Eu falei: ué, que é isso? Ele falou: rapaz, a unção estava tão grande que saiu da salinha lá e veio ali, ele nem conseguiu tomar café, ele empurrou a xícara, ele empurrou os negócios lá e deixou quieto e não tomou café. Eu falei que isso é um negócio impactante, né? Foi a maneira de um boiadeiro definir a unção de Deus. Coice de um burro. Alguém aqui já tomou coice? Alguém já tomou? É impactante um coice, não é? Não é verdade? Não causa impacto? Assim é a unção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É ela que causa potência, vamos dizer assim, nas nossas palavras e nas nossas ações. Preste atenção aqui. O que difere uma igreja de um Rotary Club ou de um Lions Club ou de um clube social? Porque ações sociais tem no Rotary Club, eles entregam dezenas de cestas básicas, no Lions Club e por aí vai, tantas outras coisas.
Todos os clubes sociais, eles fazem boas ações, entregam cobertores e tudo isso. O que diferencia uma igreja de um clube social? A unção. A unção se encontra na igreja. Ela se encontra na igreja de Cristo. Eu não estou falando nas quatro paredes, ela se encontra em você. Diga assim comigo: eu sou igreja. Fala assim, então eu tenho a unção de Deus. Amém? Pode copiar. A unção de Deus não está no Islã, a unção de Deus não está no candomblé, a unção de Deus não está no budismo. A unção de Deus está reservada para os servos de Jesus Cristo, para a igreja de Jesus Cristo. Se você é igreja, você é retentora da unção. Agora, algo interessante é que o que diferencia então é a unção. O que difere uma pregação da palavra de uma palestra de um coach? Esses dias atrás, lá onde eu trabalhava lá, falaram para mim: traz uma palavra. Ou uma palavra não, uma palestra. Falei, tudo bem. Setembro Amarelo, palestra. Fui lá, fiz a palestra. Algumas pessoas choraram. Depois de mim veio um outro cara que eu não sabia que ia palestrar, e o cara palestrou depois de mim. O cara é profissional, palestrante profissional. E ele falava, e lá no meio da palestra dele, muito boa por sinal a palestra do cara, ele, para tocar as emoções das pessoas, ele colocava algumas músicas, sabe, não cristãs, mas músicas do Titã. É preciso saber viver. E aí dali a pouco, lá no meio, no finalzinho da palestra dele, para dar mais impacto, ele falou assim: olha onde você chegou. Se você tivesse a chance de olhar nos olhos dos seus pais, muitos aqui, os pais não estão aqui mais, foram embora, já partiram, não estão mais entre nós. E se você tivesse a chance de olhar no olho da tua mãe ou do teu pai, o que você diria para ele? Capaz, na hora que esse cara falou isso, um monte de gente tocando as emoções. Aí eu falei assim: o que difere a pregação da palavra de uma palestra? A unção. A unção. E a unção, a gente pode até chorar, a gente pode até sentir, isso é maravilhoso, mas ela não se resume a só isso. É esse o grande X da questão. Porque tocar as emoções das pessoas, qualquer palestrante toca. Agora eu estou falando de trazer revelação do céu sobre o coração das pessoas. Isso é só quem tem unção de Deus. É só quem tem unção. Então por isso, quando Paulo diz assim, olha, em 2 Coríntios, capítulo número 3, verso número 6, que ele diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que ele está denunciando aqui? Ele está denunciando pessoas se encherem de conhecimento, se encher de informações, manipular essas informações, entende? Criar um bom discurso. Às vezes ali, naquela ocasião ali, é exatamente o cara ser um retentor do conhecimento da Torá, da lei de Deus. Mas se ele só para por aí e não tem a unção, então isso significa que ele se transformou num doutor e mestre da lei, que Jesus tanto bateu, Jesus tanto denunciou na época do ministério de Jesus aqui na terra. Porque a ideia de Jesus não é nos dar conhecimento bíblico para que ficamos discutindo teoria A, conceito B teológico, as mais diversas vertentes teológicas. Não, Ele nos deu a ideia de estudar teologia, de estudar a palavra dele, sim, de conhecer as mais vertentes, mas com única finalidade, a fim de que vá e dê fruto. Então o que vai diferenciar eu e você, né, de alguém que tem amplo conhecimento, é exatamente o que nós vamos fazer com esse conhecimento. É o que nós vamos fazer. Porque para Deus não adianta eu ser um mestre em qualquer assunto, mas eu não ter unção de Deus, ou não usar isso para ganhar alguém para Jesus, ou pregar as boas novas para os quebrantados de coração, conforme Isaías diz ali. Um pastor pregou uma vez aqui, ele contou uma história. Diz que um pastor chamou o melhor advogado da cidade, era uma cidade grande, chamou para ir ver uma pregação. Aí sabe quando o pastor assim não quer que... O pastor quer que a igreja, que o culto saia perfeito, porque ele quer impressionar, sabe, o cara que era o maior advogado da cidade, consequentemente o mais rico. Aí diz que esse pastor fez tudo isso e o pastor pregou um sermão homileticamente impecável.
ele organizou, ele pregou, tudo fantástico. Mas aí tinha um cara meio doido na igreja, sabe daqueles assim que é meio, aqueles bem, né, que sofre de alguma deficiência intelectual. E diz que quando o advogado terminou a pregação, o advogado se arrumou para ir embora. Diz que o doidinho sentou perto dele assim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, você sabia que se você não entregar a tua vida para Jesus, você vai para o inferno? O pastor: segura ele, não dê. E o advogado ficou assim e foi embora. No outro dia o advogado ligou, falou: ô pastor, tudo bem? O pastor pensou, foi minha mensagem. Aí de repente ele falou: rapaz do céu, eu fui na tua igreja ontem, estava tudo muito maravilhoso, o senhor prega muito bem, mas uma pessoa com deficiência intelectual me falou uma frase que eu não consegui dormir à noite. Falou que se eu não entregasse a minha vida para Jesus, eu ia para o inferno. Pastor, me fala como que é isso, pastor, me explica isso. Eu não quero ir para o inferno, me fala isso. O cara que não tinha conhecimento usou do pouco conhecimento que ele tinha, o básico do básico, o rasteiro do rasteiro, e o Espírito Santo potencializou aquilo lá, impulsionou aquilo lá com unção e acertou um coice do Espírito no coração do cara. Jesus Cristo, certa feita, ele está passando, ele vê uma figueira, ele procura fruto nela, e ele diz assim: você não tem fruto, então eu te amaldiçoo. E a Bíblia diz que a figueira secou. Então eu e você, nós devemos fugir da condição de detentores de conhecimento apenas para ser um doutor e mestre da lei e não dar fruto nenhum. Não vem me dizer o tanto que você sabe de Bíblia, vem me mostrar os teus frutos. Me mostra quantas pessoas você ganhou para Jesus. Me mostra isso, entende? É converter esse pouco que a gente sabe em frutos para Jesus Cristo. Então quando a igreja oferece a oportunidade de liderar uma célula, quando a igreja oferece a oportunidade de fazer uma casa de paz, Deus está nos dando ferramentas para que possamos ir e dar fruto e fazer bom uso da nossa unção, e fazer bom uso daquilo que Ele entregou para nós. Por isso hoje, meu irmão, eu digo para você assim: não confie na força das suas habilidades. Jeremias 17:5, Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo o coração se desvia do Senhor. Então ali ele está falando assim: não é maldito o Mike que confia no Marcos e no Jonas também, mas é maldito do Mike que confia na habilidade do Maico, que confia só naquilo que ele sabe. Entende? Tudo que nós precisamos, meus irmãos, é ser cheio de unção. A propósito, como que está a tua unção? Como que está aquilo que Deus te entregou, a unção? Como que está? Quer saber aqui alguns sinais de pessoas que perderam a unção, ou que estão perdendo? Primeiro, não tem prazer nas coisas de Deus. Não tem prazer, esse é um primeiro indício. Primeiro sinal: não tem prazer em ganhar almas, não tem prazer em oração, nada chama atenção. Ah, mas nós temos um futebol. Opa, o cara já piscou, já tem. Ah, mas nós temos beach tênis. Piscou, já está com a raquete e já está trocado. Ah, mas nós temos vôlei. Os dois bacanas aqui que jogam, vai sobrar para vocês também. Entendeu? Nós temos vôlei. O vôlei tem um torneio lá na Baixa da Égua. É lá que nós vamos. Ah, e está dando choque com o culto. Será que você não está perdendo a unção? Não está trocando? Estou falando aqui de maneira geral. Falei só de esporte, mas pode ser de festa, casa de amigo, pode ser o próprio descanso em casa. As coisas de Deus não te interessam mais. Ei, alô, será que não perdeu a unção não? Outro indício de pessoas que perdeu a visão. Perdeu a unção, elas perdem a visão. Elas perdem a visão, elas não conseguem enxergar mais nada espiritualmente falando. Não tem mais problema nenhum, sabe? Tudo está certo.
e ela não consegue se enxergar mais sendo usada grandemente por Deus. Quando eu estava preparando esse tópico, Deus falou comigo assim: tem muitas pessoas que não acreditam mais que eu vou usar elas. Elas perderam essa visão. Elas não acreditam que eu tenho coisa grande para ela na terra. Não acredita mais. Um dia acreditou, mas agora não acredita mais. Quando estava cheia acreditou, mas agora não acredita mais que eu posso usar ela. Perdeu a unção. Pessoas não têm prazer em ter compaixão das outras. É um outro sinal. Tem gente sofrendo do lado: não estou nem aí, e papapá, perdeu a unção. Outra aqui, ó: a pessoa não se revolta mais com as ações do diabo no mundo. Não, até o mundo vai estar perdido, Jesus está voltando mesmo, vamos deixar o pau cair a folha, entende? Vamos deixar, o mundo vai estar perdido. Se a gente vê assim, ó, familiares e amigos nossos e pessoas que a gente conhece e tantas outras pessoas indo assim, ó, a passos largos para o inferno, e isso não causa em nós uma inquietação, então eu sinto muito te informar: você perdeu a unção. Perdeu a unção. Quantas milhares de pessoas nessa cidade precisam ter um encontro com Jesus? Quantas? E isso não te leva a orar pela cidade? Não te leva a se comover com isso aí? Então perdeu a unção. Não se submeter às autoridades espirituais que Deus colocou sobre ela. Perdeu a unção também. Tornou-se orgulhosa. Quando a pessoa ela quer preservar mais digamos, a reputação dela do que até mesmo a sua fé em Deus. Perdeu a unção. E dar maior importância aos projetos pessoais do que aos projetos de Deus. Aos projetos pessoais do que aos projetos de Deus. Eu comprei uma TV 80 e não sei quantas, 800 mil polegadas. Eu não sei, não tem, mas eu estou projetando. Eu comprei essa TV, não sei o que lá. Mas e a construção da igreja? Você abraçou? Você deu pelo menos um tijolo? Não, perdeu a unção. Perdeu a unção. Pelo menos um saco de cimento você mandou lá? Entende? Está colocando os projetos pessoais, as realizações pessoais acima dos projetos de Deus. Perdeu a unção. Mas eu tenho uma boa notícia para quem perdeu a unção. A boa notícia é que Deus, Ele pode restaurar a unção na vida minha e na sua vida, amém? Eu me lembro quando eu era criança, o meu pai, os parentes dele tinham um Corcel 2. Pensa num Corcel cinza, não, na verdade prata, mas num Corcel que era uma tristeza em pessoa, aquele Corcel. Eles iam para o sítio, e aquele maldito, aquele Corcel, vou falar assim, ele era bendito, mas tinha hora que a gente amaldiçoava ele demais. Por quê? Ele tinha muita coisa que não funcionava. Dentre as coisas que não funcionavam, uma das principais dela que deixava na mão, adivinha o quê? Ponteiro do petróleo. Então para ir era uma beleza, porque daqui no sítio do meu avô, lá onde o pessoal ora, é mais descida. Mas de repente, ali, Manchinha, quantas vezes o pessoal da Vila Rural, ali entre a Vila Rural, aquela baixada do Dimura lá, ou então um pouquinho ali até perto do seu Acrídeo, perto da casa de vocês ali, aquele mardito daquele carro começava a fazer assim, tossir, tá com bronquite. Não era, os caras não calculou, moço, que estava acabando o petróleo. E quantas vezes aquele carro parava porque cortava, estava acabando o petróleo. Aí alguém falava assim: desce lá e sopra no tanque. Aí os caras iam lá e sopravam no tanque. Pegava, multa, vamos. E vinha com a macaca correndo, e aquela coisa maravilhosa. Quando chegava naquele primeiro quebra-mola ali, parecia o Ayrton Senna rampando. Rampava. Quando chegava aqui na frente da câmera, ele só desligava e já dava banguela, vinha parar aqui, ó. A grande pergunta é: será que tem muita gente hoje aqui que não está andando no cheiro da unção só? No cheiro, só no cheiro. Um dia você foi cheio, mas agora só está o cheiro do combustível ali, só o cheiro da unção, do óleo, da presença de Deus. A boa notícia que eu tenho para você hoje é que Deus, Ele pode sim restaurar a unção dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tudo
Tudo que ele precisa hoje é de um coração disposto. Como que ele vai fazer isso? Como? Sabe? Primeira coisa, a gente se arrependendo. Voltando àquele texto de Apocalipse capítulo 2, verso 7, onde Deus diz assim: lembra-te de onde caíste. Lembra-te quando é que Satanás te baleou e começou a vazar a tua unção. Lembra? Deus, Ele quer restaurar a unção na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não descarta. A propósito, eu sou de uma época em que a gente não descartava as coisas, a gente mandava consertar. Quer um exemplo aqui? Quantos aqui utilizaram Durepox já? Lembra disso aí? Colaram coisas com Durepox? Ficava horrível as coisas, mas o cara não jogava fora. Só jogava quando quebrava para valer mesmo. Quantos aqui utilizavam Super Bonder? Aí ó, uma vez eu colei meu dedo com Super Bond, os dois aqui. Pensa que foi um auê para tirar aí aquelas escovinhas, e eu desesperado falei: será que eu vou passar a vida inteira com os dedos assim? Entende? Porque a gente consertava as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele tem prazer em consertar ser humano. Ele não descarta. Quando Jesus faz aquela menção lá, não se coloca vinho novo em odre velho. Se tem uma coisa que às vezes a gente não atenta, é que existia um processo de quê? De restauração do odre velho. O odre velho era um recipiente de couro, e quando aquele couro envelhecia, ele ficava rígido, seco, e se colocasse o vinho lá, ele estourava. Mas como então que fazia para restaurar um odre velho? Sabe como? Colocava ele no óleo, deixava ele mergulhado no óleo. E óleo é uma simbologia do Espírito Santo. Hoje Deus quer mergulhar você na unção dele, para ter restauração na minha vida e na sua vida. Pouquíssimas pessoas querem isso, porque quando a gente não manifesta é porque a gente não quer. Eu vou repetir: hoje Deus quer mergulhar você no óleo, para que ocorra restauração na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus, ela tem alguns modelos que devem ser seguidos como exemplo, e outros não. Para mim, tem dois caras na Bíblia que eles simbolizam pessoas que perderam a unção, e que são modelos ou arquétipos que não devem ser seguidos. O primeiro deles é Saul. A Bíblia diz que Saul perdeu aquilo que Deus deu para ele. Ele perdeu por desobediência, e ele nem ousou se arrepender para valer. Mas a Bíblia conta de uma história de um outro que também perdeu o Espírito Santo e consequentemente a unção de Deus sobre a vida dele, que era Sansão. E a Bíblia diz que, você conhece a história, Sansão era forte, poderoso, mas ele tinha um segredo, ele não podia contar. E aí a Dalila colocou ele no colo e começou a cantar uma musiquinha. Não. A musiquinha é assim: Nana Sansão, Filisteu vai te pegar, vai rapar sua cabeça, a unção vai te deixar. Entendeu? E Sansão roncou, aconteceu isso, dormiu no ponto, e aí logo em consequência furou os olhos. Ele perdeu a unção, furaram os olhos dele e colocaram ele aqui, ó, para rodar moinho como um animal, só ali rodando moinho, aqui, empurrando moinho. Muito típico. Duas coisas típicas de quem perde a unção. Primeira, sabe o que? Quem perde a unção fica sem visão. Segundo, quem perde a unção, essa pessoa, ela fica andando em círculos. Entende? Ela fica andando em círculos. Agora, o que é interessante com Sansão e o que diferencia ele de Saul, é que a Bíblia relata que Sansão, ele disse para um jovem, ele diz assim: jovem, me leve à coluna mestre, me leva a ela. Lá num lugar onde tinha um grande salão, estava lotado, foi feito um evento para envergonhar ainda mais Sansão. E a Bíblia diz então que esse jovem conduziu Sansão à coluna mestre, e ali ele fez uma oração e ele falou assim: Deus, apenas mais uma vez, restaura. Deus, me usa mais uma vez. Nas entrelinhas: Deus, me encha de unção mais uma vez.
Eu quero o teu Espírito mais uma vez, para me realizar grandes feitos mais uma vez. E a Bíblia diz então que Deus ouviu essa oração, usou ele mais uma vez, ele empurrou as colunas, matou todo mundo que estava ali, inclusive ele mesmo morreu. Hoje o Espírito Santo está aqui e pode fazer o papel desse moço. Talvez você está preso com correntes por ter perdido a unção, está sem visão, está andando em círculos, mas hoje o Espírito Santo está aqui para me conduzir, para te conduzir à coluna mestre, que é Jesus Cristo de Nazaré. É a coluna que vai botar um fim nos seus inimigos e na zombaria do diabo contra a minha vida e contra a sua vida, porque perdemos a unção. Hoje a palavra de Deus, ela está dizendo isso, que pode ser sim um tempo de restauração sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque afinal de contas, tudo nessa nossa vida, como diz em Zacarias capítulo número 4, verso número 6, não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito do Senhor. Sim, é pelo Espírito dele, é pela unção de Deus. Então, com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo número 2, aquela promessa de Joel 22, 28, ela repousa sobre mim e sobre você. Ela repousa, que é: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos. Então a unção de Deus, ela está disponível para a minha vida e para a sua vida. Ela está disponível. Agora, o que nós precisamos entender é que tem um preço a ser pago por ela. Um preço. Sim, o preço foi pago na cruz do Calvário, veio junto no pacote de salvação. Só que Deus, ele quer ver se a gente está disposto, até onde a gente quer ir com ele. E ele diz assim na palavra dele, em Mateus 25, que tinha 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram tolas, eram doidas, e as 5 doidas, elas deixaram acabar o azeite delas, e elas foram pedir para prudente. Aí as prudentes não emprestaram. Isso aqui revela um princípio muito interessante. Tem muita gente que não faz o papel de casa, não quer pagar preço em casa, e fica falando assim: ora por mim, jejua por mim, faz isso por mim, faz aquilo lá por mim. As 5 mulheres, 5 virgens que eram prudentes, elas falaram assim: ah, acabou o azeite de vocês? Vão vocês na cidade e comprem. Porque azeite ali, óleo, é a simbologia do Espírito Santo. Ei, é cada um de nós que temos que pagar esse determinado preço. De que maneira? Não é um preço financeiro, mas é um preço de oração, é um preço de jejum, entendeu? Então quando a gente ora e jejua falando: Deus, me unja, Senhor, trabalha na minha vida, aí o que acontece? A unção de Deus vem sobre as nossas vidas. A outra maneira de se ter unção é justamente pela imposição de mãos. Coloca para mim segunda carta de Timóteo, capítulo número 1, verso número 6. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 1, verso 6. Por esta razão, lembra-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Deixa eu te ensinar um princípio muito poderoso aqui, ó. Não deixe qualquer um ficar colocando a mão na tua cabeça. Não deixe. Eu descobri isso recentemente, e eu não deixo que qualquer um venha meter a mão na minha cabeça, não. Você não sabe o que aquela pessoa está conferindo, está transmitindo. Você não sabe como que é a vida daquela pessoa. Se ela é uma pessoa de Deus, se tem um demônio que age na vida dela, e aí você está lá com a cabeçona e qualquer um está colocando a mão na cabeça. Não! Só pessoas ungidas de Deus devem pôr a mão na sua cabeça. E outra coisa, pessoas, no caso aqui, o discipulador de Timóteo impôs as mãos na cabeça dele. Você tem que conhecer a vida da pessoa, entende? Isso é um princípio poderoso, porque existe a transferência de unção. A outra forma ainda de conseguir ter unção é quando a gente serve a unção de alguém. Por exemplo, você vê um grande homem de Deus, você vê
os seus pastores, se você honra aquela unção dele, você vai obter e vai atrair aquela unção dele também. E a unção, ela é tipo que nem vela, sabe? A unção, a gente pode acender, com uma vela se acende 1000 velas, se você tiver paciência. E ela não perde o brilho dela, mas ela reacendeu tantas outras. E assim também é com a unção. Olha lá, Moisés tinha um moço que andava junto com ele chamado Josué. Quando Moisés foi embora, quem que ficou com a unção de Josué ali para trabalhar? Quando Moisés foi embora, quem que ficou com a unção dele? Josué. Elias, a Bíblia diz que ele tinha uma pessoa que honrava ele de tal maneira que ele deitava água para que Elias lavasse as mãos. E o nome desse servo dele, do servo da unção de Elias, era Eliseu. Quando Elias foi embora, ele recebeu porção dobrada. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. E os estudiosos dizem que Elias realizou 7 milagres. E Eliseu, até na morte dele, tinha realizado 13. Aí de repente estavam vindo um funeral lá, e a cova de Eliseu estava lá. Aí de repente veio uns inimigos lá, saiu cada um para um lado e jogaram o morto na cova de Eliseu. A Bíblia diz que quando o corpo do morto tocou o cadáver de Eliseu, os restos mortais de Eliseu, pum, o morto ressuscitou. 14. Unção dobrada, porque ele servia a unção de Elias. Ei, você quer uma unção para a sua vida? Por isso nós temos que tomar muito cuidado quando a gente critica um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando a gente critica um ungido de Deus. Você critica o Valdomiro, nunca na tua vida você vai conseguir orar curando alguém. O Valdomiro é isso, ela dá Rapaz, se um ungido de Deus ele age errado, no caso eu estou nessa condição, pode ficar tranquilo que Deus vai tratar com ele da pior maneira. Deus faz mais ou menos que nem fazia com Israel. Israel pecava, Deus usava Babilônia para corrigir Israel. Quando Israel se aprumava, aí Deus ia tratar com a Babilônia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente quer ser instrumento, quer ser um justiceiro de Deus, e na internet está cheio de justiceiro de Deus. Você cuida com isso aí. Está cheio de justiceiro digital, que acha que é dono e retentor da verdade, falando mal, descendo o bambu, sabe, de pastores e de ungidos de Deus, e não honra a unção. Ei, eles estão atraindo a ira de Deus para a vida deles, porque o ungido de Deus, Deus cuida dele. Pode ficar tranquilo, que Deus trata com ele. Entende? O negócio é muito mais bruto. Agora, nunca a pessoa vai conseguir alcançar essa unção. Então você quer uma unção de Deus para a sua vida? Honre aquela unção. Honre. Você quer uma unção de Deus para a sua vida, baseado naquilo que Deus entregou? Claro, hoje, na condição de pastor dessa igreja, que entregou para mim, para Juliana e depois para os outros pastores aqui. Então honra essa unção, serve essa unção. Quando você se envolve com as coisas de Deus, nesta igreja, você está honrando a unção que Deus entregou para nós, e consequentemente você vai também receber dela. Amém? Então deixa eu te dizer uma coisa. A unção é muito importante, porque eu não tenho dúvida do que eu vou dizer aqui agora. É somente a unção de Deus que vai dar jeito na sociedade. É só a unção. Entende? Palestras motivacionais, profissionais de saúde mental, todas essas coisas, tudo isso tem seu valor, mas não resolve 100%. Entende? Olha lá, a esperança para a nossa juventude é a unção de Deus. A esperança para a gente continuar abraçando o impossível é a unção de Deus. Sim, Deus quer continuar fazendo coisas extraordinárias com pessoas improváveis, tudo por causa da unção dele. Deus pegou um rapaz chamado Bezalel, capacitou ele a construir uma das maiores obras de arte, o tabernáculo. Deus pegou um jovenzinho lá no meio do pasto esquecido, sim, ungiu ele. A Bíblia diz que o demônio pegava alguém lá, pegava Saul, ele chegava, Davi chegava e tocava a harpa, ele nem cantava, ele só tocava, o demônio saía. O David Keeler, que vai estar aqui, ele conta uma história que, certa feita, um guitarrista, uma pessoa estava tocando um louvor, um guitarrista, a pessoa manifestou um demônio lá, o guitarrista só chegou assim, fez assim com a guitarra, o demônio, ó, vazou. Unção de Deus. Uma pessoa sem unção vai querer usar a guitarra para expulsar o demônio, tirar ela e usar como um bastão. Olha lá, Jesus só autorizou os discípulos a começarem a executar a grande comissão depois
do alto eles fossem revestidos. Pedro, sem a unção, diz assim: eu não conheço esse Cristo, eu não sei quem ele é. A mulher falou: você conhece sim, rapaz, você andava junto com ele. Não conheço. Você fala igual ele. Eu estou falando que eu não conheço esse caramba desse homem. A Bíblia diz que ele praguejou. Mas com a unção, depois de Atos capítulo de número 2, ele se levanta, ele fala assim: olha gente, o que vocês estão vendo aí é o Espírito Santo e e foi Jesus Cristo que vocês acabaram de matar aí. A Bíblia diz que ele se levantou com ousadia. Quem tem unção é ousado, entende? Foi a unção de Deus que capacitou o Gideão. Gideão sem a unção, escondido por trás das malhadas, mas com a unção ele se levanta e grita: espada pelo Senhor e por Gideão. E ele realiza a libertação. Tudo que nós precisamos é da unção de Deus. Tudo que nós precisamos é buscar a unção. Tudo que nós precisamos. E eu encerro essa mensagem. Contando para você uma história. Certa feita eu li um livro chamado Espírito Santo, a chave de uma vida sobrenatural. O pastor já morreu, Bill Bright, o nome dele. E ele conta que ali no Texas, nos Estados Unidos, preste muita atenção nisso aqui, ó. Lá no Texas, nos Estados Unidos, no começo do século 20, ali, do século passado, começaram a descobrir muito poço, muitas reservas de petróleo. Aí tinha um velhinho lá, numa cidade chamada Iron, é o nome da cidade. Tinha um senhorzinho lá, que ele morava numa tapera velha, caindo nos pedaços. Aquele espírito de miséria, aqueles porcos correndo para o meio do quintal, sem um chiqueiro lá, galinha para um lado, pato para o outro, marreco para o outro, aquele rolo. Não sabia onde era ali o celeiro, não sabia onde era a tuia, não sabia onde era nada, porque era uma bagunça. E de repente o governo dos Estados Unidos passou prospectando naquela região, para ver se achava petróleo. Curiosamente, na fazenda daquele senhorzinho, acharam a maior reserva de petróleo até então. Eu não vou me lembrar, que faz muito tempo que eu li esse livro, mas ele conta que era extraído milhares e milhares, dezenas de milhares de barris de petróleo por dia. O velhinho ficou bilionário da noite para o dia, ficou. Mas embora ele tinha tudo isso, caindo dinheiro na conta dele, as pessoas voltavam lá e ele continuava daquele jeito, naquela casa velha, que não comportava nem ele e a família dele, aquele espírito de miséria terrível lá. E aí o escritor termina o livro dizendo assim: a mesma indignação que a gente fica com um cara bilionário, mas que vive uma vida de miserável, é a mesma situação de muitos cristãos e servos de Deus, que tem um reservatório imenso da unção de Deus à sua disposição, mas vivem como se não tivesse. Tem muita gente que tem medo, dentro das igrejas, tem medo de expulsar demônio. Tem medo, entende? Porque não entenderam o poder do Espírito Santo na vida dele. Tem muita gente que tem medo disso. Eu falo, porque durante um tempo eu fui assim. Tinha uma parente da CRE que ficava endemoniada. Uma vez falaram: sobe lá, Mike, que não tem ninguém lá, tem que ir lá que a mulher está doida. E eu fui lá na casa dela. Isso faz tempo isso. Quando eu cheguei lá, rapaz, só estava eu, moço, não tinha ninguém. E aquele demônio olhou para mim assim e falou assim: não, Maiquinho, isso aí não vai dar certo não. E eu tentando orar e aquele demônio me intimidando. Eu olhei na pia, tinha uma peixeira desse tamanho assim. Falei: rapaz, se esse demônio inventar de pegar essa faca. E eu saí de lá envergonhado. E a mulher ficou endemoniada lá, sei lá. Passou, foi embora. O demônio resolveu deixar ela. Depois passou-se os anos, 15 anos depois, agora recentemente, uns 5 anos atrás aí, uns 4, 5 anos atrás, ligaram para mim, a mesma mulher endemoniada. Falei: rapaz do céu, o demônio encontrou terra fértil ali, hein? Sobe lá que a fulano de tal está endemoniado. Aí eu falei: hoje não acerta, hoje eu vou acertar o passo desse demônio. Aí cheguei lá, eu não lembro quem foi comigo, foi mais uma pessoa, não lembro quem foi, acho que foi o Alex. Foi você, não foi, Alex?
O Robson foi também? Foi? Aí cheguei lá, a mesma pessoa endemoniada. Falei, é agora aqui que nós vamos resolver aquela parada que nós começamos lá 15 anos atrás. Aí o demônio veio, eu falei assim, Satanás, no nome de Jesus. Ele é meu. Eu falei, cala a boca, filho do diabo. Porque ali eu já podia falar que é filho do diabo mesmo, que ele é. Entendeu? E aí naquele momento, no nome de Jesus, com a unção de Deus, pela autoridade que Deus deu, aquele demônio foi embora, foi expulsado no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E, né, graças ao nome do Senhor. Tudo por causa da unção. Mas durante muito tempo eu fiquei refém dessa insegurança, porque não sabia da potência, da dinamite que a gente tem dentro de nós, que é a unção de Deus. Você tem essa unção. Você tem essa unção. Comece a usufruir dessa grande reserva de unção que tem no céu. Não é embaixo na terra que nem o petróleo, é em cima no céu, que Deus está rasgando sobre a minha vida e sobre a sua vida para derramar a unção dele. Eu encerro essa palavra dizendo e convidando você a ficar de pé. E você que quer receber essa unção, você que quer entender, você que quer usufruir disso, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. Pastor Cido, faz favor. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Pastor, se quiser vir, pode vir. Pastor Robson, nós vamos estar orando. Você que como que está? Como que está o teu reservatório de unção? Será que você está que nem aquele corcel do meu pai lá? Só está no cheiro, tossindo. Você sabe uma coisa de gente que não tem unção? Ele reclama demais. O amor, vem meu bem, vem aqui impor as mãos sobre as pessoas. Cadê a pastora Luciana? Vem cá também, pastora. Ó, deixa eu falar um negócio para você. Pessoa que não tem unção, ela reclama demais. Reclama. Tá faltando óleo. As dobraduras da nossa porta de casa lá, quando tá faltando, não ringe. Assim é uma pessoa sem unção. Quando movimenta ela, ela ringe. Uma pessoa sem unção, ela reclama. Tá faltando óleo. Você é um reclamão? Se é, vem receber a oração aqui, porque hoje Deus vai derramar unção. Eu quero que você unja a cabeça das pessoas, impõe as mãos na cabeça delas, enquanto eu louvo o Senhor com essa canção, amém? Vai falando com Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai recebendo a unção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas e forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem. Ô pastora Amélia, vem cá ajudar a orar, no nome de Jesus. É que você está aí atrás, vem cá, no nome de Jesus. Carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas e forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e
quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias e restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus de Nazaré, Senhor, nós colocamos agora, neste instante, meu Pai, a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai. Senhor, eu peço a unção do alto, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, que possamos, que a igreja possa ser cheia da Tua unção. Não haja em nós, ó Pai, aquela sensação de vazio, mas que hoje o Senhor possa restaurar, sim, uma unção que vai levando embora tudo aquilo que não presta, toda a opressão, toda a tristeza, todo o desespero, toda a ansiedade, toda a angústia, toda a dor, sim, toda a decepção, toda a mágoa, sim, toda a fraqueza, vai embora em nome de Jesus. Ó Deus, nós declaramos a unção do Senhor capacitando-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a realizar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Espírito Santo, enche agora os meus irmãos e as minhas irmãs, muito mais do que uma demonstração de emoção, ó Deus, muito mais, ó Deus, do que chorar ou sentir algo, que nós possamos ter essa consciência, sim, a certeza de que somos ungidos do Senhor, e de que quando a gente chega, nunca chegamos sozinhos. Aquela consciência que me faltava há uns anos atrás, sim, que eu pensava que estava sozinho, que eu não acreditava totalmente que o Senhor estava comigo. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, levanta aqui, Senhor, seus filhos como carvalhos de justiça. Tem muitas pessoas que vai repousar na sua sombra, meu irmão, minha irmã. É na sua sombra, na sua sombra. Você vai fazer sombra para muita gente. Você vai fazer sombra para muita gente. Muita pessoa cansada do sol escaldante da vida vai vir até você, e Deus vai te usar para trazer refrigério para a alma delas, no nome de Jesus. Muitas pessoas perdidas vão chegar a você. Deus me mostra isso. Uma árvore bem grande, uma árvore bem grande assim, uma árvore imensa, e muitos pássaros, muitos animais vêm descansar debaixo dela, vêm repousar nos seus galhos. E essa árvore é essa igreja. Deus está dizendo isso aqui, essa árvore é você. É você. Você é um carvalho de justiça de Deus. Fique esperto, que o diabo quer te convencer que você é um pé de cebolinha. Você não tem raiz, você não é profundo. Mas hoje Deus te enche de unção. Te enche de unção. Abrace alguém aí do seu lado. Ore por ele um pouquinho, depois nós vamos cantar essa canção juntos. No nome de Jesus. Ore por essa pessoa ungida. Vem cá, cachorro, aqui ó. Vem com o negão aqui ó. Deus, derrama a tua unção, meu Pai, sobre a vida de cada um dos seus filhos e de suas filhas. Derrama a tua unção, meu Pai. Derrama a tua unção. A tua unção, meu Pai, que restaura. A tua unção que faz a diferença. Ei, arrassuri andalamas. Rumanakatalabahasheri-andalamaha. A unção, a unção, a unção, a unção, a unção que foi vazada no nome de Jesus, a restauração, jarros caindo, jarros sendo derramados sobre a vida
jarro sobre vocês dois, jarro, sendo derramada a unção. Remanaya surianda labarra, xerianda lamaná, era lamaná catalabarra, xurianda labá. Unção de Deus, unção. Não perca a unção. Minaya surianda labarra. Deus está consertando os jarros que estavam quebrados. Remanaya xurianda labás. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar do início essa canção. O Espírito do Senhor, cante junto, está presente para consolar. Cante abraçado aí. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. Olha aí o que Deus fez com você, ó. Cante para a pessoa que está ao teu lado. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias e restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Vai lá, mais uma vez. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem. Olha o que você é. Olha aí, declara sobre a vida dessa pessoa. O que ele é? Um carvalho de justiça. Carvalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Dá um abraço nesse carvalhão bem grandão que tá aí, ó. Em nome de Jesus, amém? Você é um grande carvalho de Deus, você é um ungido de Deus. Saia daqui com essa certeza. No nome de Jesus, você crê nisso? Aplauda o Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as eternas consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, hoje, amanhã e eternamente. Vai na graça e na paz. Deus te abençoe. Uma semana de vitória como ungido de Deus, no nome de Jesus.